Uma jogada, um batimento cardíaco. É só isso que separa o triunfo da tragédia. Em um piscar de olhos, o rugido da torcida se transforma em silêncio. Você está prestes a conhecer histórias que mudam nossa perspectiva sobre o esporte. Não são histórias de vitórias ou recordes quebrados. São histórias sobre fragilidade, sobre como até os mais fortes podem cair quando o destino decide atacar. Cada atleta que você vai conhecer tinha sonhos, famílias esperando em casa, planos para o futuro. Eles entraram em campo, nas pistas, nas piscinas, fazendo o que amavam, e nunca mais saíram. Estas não são apenas estatísticas ou notas de rodapé na história do esporte. São vidas interrompidas, potenciais nunca realizados, famílias destroçadas. Mas também são lembranças que mudaram o esporte para sempre, que salvaram incontáveis vidas através das reformas que inspiraram. Respire fundo. Prepare seu coração, porque você está prestes a testemunhar o lado mais sombrio do esporte, onde a glória e a morte dançam perigosamente próximas. Era 24 de outubro de 1971, no Tiger Stadium, em Detroit, Michigan. Chuck Hughes tinha apenas 28 anos quando entrou naquele jogo contra o Chicago Bears. Ele era um jogador reserva, mas sua determinação era gigantesca. Aos 6 pés de altura e 185 libras, não era o maior ou o mais rápido, mas seu sorriso contagiante e sua ética de trabalho o tornavam querido por todos. Marido de Sharon, pai do pequeno Shane de 2 anos, Hughes estava vivendo seu sonho. Naquele domingo fatídico, com pouco mais de 2 minutos no relógio, Hughes fez uma recepção espetacular de 32 jardas, sua primeira e única da temporada. Foi atingido duramente por 2 defensores, mas levantou-se e voltou correndo para o huddle. Algumas jogadas depois, enquanto corria uma rota profunda, algo terrível aconteceu. Hughes de repente agarrou o peito e desabou de cara no gramado. Alguns jogadores pensaram que ele estava fingindo para parar o relógio, uma tática comum naquela época. Mas Dick Butkus, o linebacker dos Bears que estava mais próximo, sabia que algo estava terrivelmente errado. Ele acenou freneticamente para o banco dos Lions, pedindo ajuda médica. Os médicos do time correram para o campo e fizeram RCP enquanto o estádio caía em silêncio assustador. Um médico das arquibancadas até desceu correndo para ajudar. Hughes foi rapidamente colocado em uma maca e levado às pressas para o Henry Ford Hospital. Mas era tarde demais. Às 17h34, Chuck Hughes foi declarado morto. Ele se tornou o único jogador a morrer durante uma partida da NFL na história da liga. A autópsia revelou que Hughes morreu de ataque cardíaco causado por um coágulo sanguíneo maciço que bloqueou uma artéria coronária já 70% obstruída. O mais chocante? 7 semanas antes, ele havia desmaiado no vestiário após um jogo de pré-temporada contra Buffalo e passou 4 dias no hospital. Os médicos diagnosticaram uma possível lesão no baço, perdendo a condição cardíaca que acabaria tirando sua vida. Após Hughes ser retirado do campo, o jogo foi retomado por seus 62 segundos finais. Os Bears esgotaram o tempo e os jogadores deixaram o campo sem saber da tragédia que se desenrolava no hospital. Só mais tarde, no vestiário, os Lions souberam que haviam perdido seu companheiro de equipe. A morte de Hughes levou a cuidados cardíacos aprimorados nos estádios da NFL, incluindo a introdução de desfibriladores e melhores protocolos de emergência. Décadas depois, em 24 de março de 2018, no Deltaplex Arena, em Grand Rapids, Michigan, outra tragédia semelhante aconteceria. Zeke Upshaw, um jovem de 26 anos da D-League, desabou durante os segundos finais de uma partida. O que aconteceu depois expôs falhas trágicas na resposta de emergência. Por 6 segundos cruciais, ninguém pareceu notar. Quando finalmente perceberam, a equipe médica se aglomerou ao seu redor, mas não verificou seu pulso. Ninguém o virou. Ninguém pareceu verificar se ele estava respirando. 2 minutos se passaram antes que os paramédicos caminhassem. Não correram. Para a quadra com uma maca. 7 minutos críticos se passaram antes que a RCP começasse na ambulância.
Um desfibrilador visível na maca nunca foi usado. A cerca de 1.600 quilômetros de distância, em Henderson, Nevada, a mãe de Upshaw, Jewel, assistiu ao horror se desenrolar em uma transmissão do Facebook. Sua namorada, Julia Turner, gritou ao telefone com Jewel enquanto assistiam impotentes. Mensagens passavam no Facebook. Orações por Zack. Faça uma oração por Zack. 9 meses antes de sua morte, Upshaw havia desmaiado em uma academia de Las Vegas. Exames de sangue mostraram troponina elevada, uma proteína liberada quando o coração está danificado. Apesar deste sinal de alerta, ele foi liberado para jogar após uma noite no hospital. 40 minutos após seu colapso, o coração de Upshaw finalmente voltou a bater no hospital, mas era tarde demais. 2 dias depois, em 26 de março, sua mãe tomou a decisão de desligar o suporte de vida. A morte de Zack Upshaw levou a mudanças significativas nos protocolos médicos da J-League. Sua mãe criou a Fundação Zack Upshaw para educar escolas e organizações atléticas sobre parada cardíaca súbita. Sua mensagem se tornou simples, mas crucial. Quando alguém desaba, assuma que é um problema cardíaco primeiro. Enquanto outros atletas foram salvos de colapsos semelhantes desde então, a história de Upshaw permanece um lembrete sombrio de por que protocolos médicos adequados importam. Era 26 de agosto de 1960, nos Jogos Olímpicos de Verão em Roma, onde as temperaturas subiam para 104 graus sob um sol italiano implacável. Entre os competidores estava Knud Enemark Jensen, um ciclista dinamarquês de 23 anos, se preparando para a extenuante prova de contrarrelógio por equipes de 100 quilômetros. Um talento em ascensão, ele havia conquistado o campeonato individual de ciclismo nórdico no início daquele ano. Seus laços com a grandeza olímpica eram profundos. Ele era casado com a sobrinha do ex-medalhista de ouro olímpico Henry Hansen. As Olimpíadas de Roma se provaram brutais para atletas de resistência. O percurso do contrarrelógio se estendia por terreno montanhoso sem sombra, forçando os ciclistas a suportar calor implacável por horas. Mesmo antes da corrida começar, preocupações circulavam sobre as condições climáticas extremas. No entanto, 68 ciclistas se alinharam na largada, determinados a enfrentar a prova pela glória olímpica. Jensen e seus companheiros de equipe dinamarqueses mantiveram um ritmo constante nos estágios iniciais da corrida, mas o calor logo cobrou seu preço. Um de seus companheiros desabou por exaustão térmica e abandonou. Sob as regras olímpicas, todos os 3 ciclistas dinamarqueses restantes precisavam terminar para a equipe evitar a desclassificação. A pressão aumentou enquanto eles continuavam sua jornada punitiva. Com apenas 8 quilômetros para o fim, Jensen começou a mostrar sinais de angústia. Ele disse a seus companheiros que se sentia tonto, seus movimentos ficando erráticos. Um deles o encharcou com água na tentativa de resfriá-lo. Por um momento, ele pareceu se recuperar, mas quando o soltaram, ele desabou. A queda foi devastadora. Jensen bateu a cabeça no pavimento, fraturando o crânio. O pessoal de emergência o levou às pressas para uma tenda militar perto da linha de chegada, mas as condições dentro eram ainda piores. A temperatura dentro da tenda subiu para 120 °C, não oferecendo alívio. Jensen nunca recuperou a consciência. Horas depois, ele foi declarado morto. A tragédia rapidamente gerou controvérsia. O treinador da equipe dinamarquesa, Olaf Jorgensen, admitiu ter dado a Jensen e seus companheiros Roniacol, um vasodilatador usado para dilatar os vasos sanguíneos e aumentar a circulação. Esta revelação alimentou especulações generalizadas sobre possível uso de anfetaminas. No entanto, os resultados iniciais da autópsia não encontraram traços de drogas no sistema de Jensen. A autópsia completa, realizada por 3 médicos italianos, nunca foi tornada pública, aumentando o mistério. Anos depois, um dos médicos alegou ter detectado várias substâncias, incluindo anfetaminas, mas isso foi posteriormente negado pelas autoridades.
relatórios oficiais de autoridades dinamarquesas e olímpicas atribuíram a morte de Jensen à insolação e à fratura craniana de sua queda. Além da controvérsia imediata, a morte de Jensen teve consequências duradouras. Em resposta, o Comitê Olímpico Internacional estabeleceu sua comissão médica em 1961, lançando as bases para os testes antidoping esportivos modernos. Em 1968, tanto as Olimpíadas de Inverno quanto as de Verão haviam implementado medidas formais antidoping. Mais de meio século depois, em 14 de julho de 1912, em Estocolmo, outra tragédia relacionada ao calor marcaria os Jogos Olímpicos. Francisco Lázaro, um corredor de maratona português de 24 anos que havia carregado a bandeira de sua nação na cerimônia de abertura, tomou uma decisão fatídica naquela manhã. Seguindo uma prática comum da época, ele cobriu seu corpo com sebo, uma camada espessa de gordura animal, acreditando que o protegeria do sol e melhoraria seu desempenho. A maratona, ligeiramente mais curta que o padrão de hoje com 40 quilômetros, empurraria os atletas aos seus limites sob o sol escaldante do verão sueco. Dos 95 corredores registrados, apenas 68 começaram a corrida, cautelosos com o calor crescente. Usando o número 518, Francisco manteve um ritmo constante durante os estágios iniciais. Nos postos de água, ele parou brevemente antes de continuar. As temperaturas implacáveis logo cobraram seu preço. 32 corredores abandonaram conforme a corrida avançava. O que Francisco não sabia era que o sebo cobrindo sua pele estava impedindo seu corpo de suar. Enquanto outros corredores suavam livremente, permitindo que seus corpos regulassem a temperatura, ele estava, sem saber, aprisionando o calor. Conforme as milhas passavam, sua temperatura central começou a subir perigosamente. Na marca de 30 quilômetros, Francisco de repente desabou. Oficiais da corrida correram para seu lado, encontrando-o delirante e gravemente superaquecido. Sua temperatura corporal havia subido para 40 mese, um nível muito além da resistência humana. A equipe médica trabalhou freneticamente para resfriá-lo, mas sua condição continuou a se deteriorar. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, onde os médicos lutaram durante toda a noite para estabilizá-lo. Apesar de seus esforços, Francisco sucumbiu à insolação a 6 Rio de 15 de julho, tornando-se o primeiro atleta a morrer durante um evento olímpico. A autópsia confirmou a ironia trágica da preparação de Francisco. A própria substância destinada a protegê-lo selou seu destino, impedindo a transpiração e causando um desequilíbrio fatal em seus fluidos e eletrólitos corporais. Suas palavras finais antes da corrida, "vencerei ou morrerei", se mostraram proféticas, embora não da maneira que ele havia imaginado. Era 27 de julho de 1996, quando o espírito alegre das Olimpíadas de Verão de Atlanta foi destruído por um ato devastador de terrorismo doméstico. Naquela noite, enquanto milhares se reuniam no Centennial Olympic Park para celebrar os Jogos com música e festividades, uma bomba caseira explodiu, matando 2 pessoas e ferindo 111 outras. Entre aqueles tragicamente perdidos estava Alice Hawthorne, de 44 anos, uma mãe dedicada da Geórgia, que havia ido ao parque com sua filha para absorver a experiência olímpica única na vida. As Olimpíadas de Verão de 1996 em Atlanta foram concebidas como uma grande celebração da proeza atlética e unidade internacional. Um momento onde o mundo poderia se reunir para testemunhar o ápice da conquista humana. No entanto, essa visão foi destruída por um ato horrível que deixou uma marca indelével na história dos Jogos. Alice havia levado sua filha ao parque naquela noite para participar da atmosfera alegre das Olimpíadas. Deveria ser um momento de união e celebração, mas terminou em desolação. Quando a bomba detonou, estilhaços rasgaram a multidão e Alice foi fatalmente atingida. Sua filha sobreviveu, forçada a testemunhar a perda horrível de sua mãe no que deveria ter sido uma noite de unidade e alegria. A dor daquela noite reverberou muito além de Atlanta, atingindo o próprio coração do que os Jogos representam.
No rescaldo imediato da explosão, o caos reinou. O parque, antes cheio de risos e música, tornou-se uma cena de pânico e devastação. Os socorristas correram, tentando fazer sentido da destruição e salvar vidas onde pudessem. Em meio à turbulência, o guarda de segurança, Richard Jewell, emergiu como um herói improvável. Suas ações rápidas ao notar a mochila suspeita e ajudar a evacuar a área provavelmente evitaram uma perda de vidas ainda maior. No entanto, em uma cruel reviravolta do destino, o heroísmo de Jewell logo foi ofuscado pela suspeita. Erroneamente implicado no atentado, ele se tornou alvo de um frenesi midiático intenso e uma investigação do FBI que deixaria sua reputação e vida em frangalhos. Não foi até outubro de 1996 que Jewell foi oficialmente inocentado pelo FBI. Sua inocência reconhecida tarde demais para desfazer o dano. Enquanto isso, o verdadeiro perpetrador, Eric Rudolph, permaneceu à solta. Movido por ódio extremista contra o aborto e o governo do Zebinua, Rudolph continuaria a realizar atentados adicionais. Sua campanha de terror, um lembrete arrepiante da ameaça que ele representava. Levaria quase 7 anos antes que ele fosse finalmente capturado, em 2003, trazendo justiça a muito esperada pelas vidas que ele destruiu, incluindo a de Alice Hawthorne. Ainda mais terrível foi o que aconteceu em 5 de setembro de 1972, nas Olimpíadas de Munique. A Vila Olímpica, projetada para simbolizar a reemergência pacífica da Alemanha, estava em nítido contraste com o espetáculo alimentado por propaganda dos Jogos de Berlim de 1936. Mas a ilusão de harmonia logo seria destruída para David Berger, um halterofilista americano-israelense de 28 anos. A competição havia terminado dias antes. Embora eliminado nas rodadas iniciais, ele permaneceu na vila para apoiar seus companheiros de equipe, uma decisão que acabaria selando seu destino. David havia crescido em Shaker Heights, Ohio, se destacando tanto nos estudos quanto no atletismo. Na Universidade Tulane, ele conquistou um título de levantamento de peso da NCAA enquanto mantinha status de honras, depois obtendo diplomas avançados da Universidade Columbia. Sua paixão pelo esporte o levou a imigrar para Israel no início dos anos 1970, onde rapidamente fez um nome para si, conquistando prata nos Jogos Asiáticos de 1971. Noivo de uma estudante israelense, ele estava construindo um futuro tanto dentro quanto fora do levantamento de peso. Nas primeiras horas de 5 de setembro, o silêncio cobria a Vila Olímpica. A equipe israelense residia na rua Konolstrasse 31, um complexo modesto de paredes brancas. Por volta das 4h30 da manhã, 8 membros armados do Setembro Negro, um grupo militante palestino, escalaram a cerca do perímetro e entraram na vila. Disfarçados de atletas, carregavam bolsas de viagem cheias de armas e se moveram rapidamente, usando chaves roubadas para infiltrar os alojamentos israelenses. O primeiro a sentir o perigo foi Yosef Gutfreund, um árbitro de luta livre. Um leve ruído do lado de fora o acordou. Espiando pelo corredor pouco iluminado, ele viu homens mascarados com rifles avançando em direção à porta. O instinto assumiu. Ele jogou seu peso contra ela, tentando desesperadamente segurá-los. A luta foi breve, mas valente. Superado em número e em força, ele só conseguiu gritar um aviso antes que os invasores forçassem a entrada. Os homens armados se moveram com eficiência mortal. O treinador de luta livre, Moshe Weinberg, investiu contra eles, tentando desarmar um dos atacantes. Um tiro soou. Ele cambaleou para trás, ferido, mas ainda desafiador. Sob coação, foi forçado a conduzir os militantes pelo prédio em busca de mais israelenses. Esperando salvar vidas, ele deliberadamente passou por algumas portas, mas seus esforços só podiam ir até certo ponto. Momentos depois, ele foi executado. Yosef Romano, outro halterofilista, foi o próximo a lutar. Ele se lançou contra um homem armado,
agarrando sua arma. Um segundo militante abriu fogo, abatendo-o. Seu corpo foi deixado no corredor, um aviso macabro aos outros. Os israelenses restantes, incluindo Davi, foram reunidos, amarrados com cordas e amontoados em uma sala pequena, sob guarda armada. No caos, David havia sido baleado no ombro. Sua ferida permaneceu sem tratamento, enquanto os terroristas solidificavam seu controle. Suas demandas eram claras: a libertação de 234 prisioneiros palestinos. Conforme o sol nascia, o mundo acordava para a crise que se desenrolava. Câmeras de televisão transmitiam imagens da vila. No entanto, por horas, os eventos olímpicos continuaram, como se o horror além das paredes do estádio não existisse. As autoridades da Alemanha Ocidental, despreparadas para tal situação de reféns sem precedentes, se esforçaram para responder. Eles negociaram, oferecendo aos terroristas passagem segura para o Cairo em troca da liberação dos atletas. Um plano foi apressadamente elaborado na base aérea de Fürstenfeldbruck, onde a troca aconteceria. Policiais disfarçados como membros da tripulação emboscariam os homens armados, mas a operação desmoronou antes mesmo de começar. Determinando a missão muito arriscada, os policiais abandonaram suas posições sem enfrentar os atacantes. Os terroristas, juntamente com seus reféns, foram transportados da Vila Olímpica para Fürstenfeldbruck por helicópteros militares. Ao chegarem, os homens armados rapidamente perceberam que haviam sido enganados. Enfurecidos, abriram fogo. O caos irrompeu na pista. Um dos terroristas virou seu rifle em direção aos helicópteros, onde os reféns israelenses estavam contidos. David, já ferido, levou mais 2 tiros nas pernas. Então, em um ato horrível final, um terrorista jogou uma granada dentro de um dos helicópteros. A explosão envolveu a cabine em chamas. Preso dentro, David e seus companheiros pereceram por inalação de fumaça e fogo. Todos os 11 reféns israelenses foram mortos. Os Jogos de Munique, destinados a ser um símbolo de unidade através do esporte, tornaram-se um local de tragédia inimaginável. O corpo de David foi devolvido a Cleveland, onde foi sepultado em sua cidade natal. Sua morte levou à criação do Memorial Nacional David Berger, uma escultura de 4 metros de altura de anéis olímpicos quebrados, simbolizando os Jogos interrompidos. 11 segmentos representam cada um dos atletas caídos, um ligeiramente diferente, homenageando a jornada única de David de Ohio a Israel. Era 4 de março de 1990, no Gersten Pavilion da Loyola Marymount, em Los Angeles. As semifinais do torneio da West Coast Conference estavam em andamento e Hank Gathers, o imparável ala de 2 metros dos Lions, estava fazendo o que fazia de melhor, dominando o jogo. A multidão de 4.000 torcedores assistia maravilhada enquanto o jovem de 23 anos voava pelo ar para mais uma jogada espetacular. Apenas dias antes, ele havia dito a um repórter: "Me sinto ótimo. Estou na melhor forma da minha vida." Com 13 minutos e 34 segundos restantes no primeiro tempo, Gathers pegou um passe de alley-oop perfeito de seu companheiro Terrell Lowry logo após o meio da quadra. Ele enterrou com sua força característica, dando à sua equipe uma vantagem de 25-13 sobre Portland. Ele bateu as mãos com Lowry, celebrando o que seria sua última cesta. Quando ele chegou ao meio da quadra para se posicionar na defesa, Gathers deu 2 passos laterais para a direita e desabou. O silêncio que envolveu o Gersten Pavilion foi ensurdecedor. Apenas meses antes, em dezembro de 1989, Gathers havia desmaiado durante outro jogo contra o UC Santa Bárbara e foi diagnosticado com batimento cardíaco anormal. Os médicos prescreveram beta-bloqueadores, mas o medicamento o fazia se sentir lerdo na quadra. Seu jogo sofreu e ele gradualmente reduziu sua dosagem, dizendo a repórteres que seu medicamento estava quase a 0. Antes de sua condição cardíaca, Gathers era uma força da natureza. Na temporada 1988-89, ele liderou a nação tanto em pontuação, com 32,7 pontos, quanto em rebotes, com 13,7,
tornando-se apenas o segundo jogador na história da NCAA Division I a realizar esse feito. Sua equipe teve uma média incrível de 122,4 pontos por jogo, um recorde que ainda permanece hoje. Em um jogo memorável contra a LSU, ele marcou 48 pontos contra o futuro astro da NBA Shaquille O'Neal. Ele estava projetado para ser uma escolha de primeira rodada do draft da NBA. O pessoal médico correu para ajudá-lo, enquanto sua mãe Lucille e sua tia assistiam com o horror das arquibancadas. Gathers lutou para se levantar, brevemente se erguendo sobre suas mãos e joelhos antes que a equipe médica lhe dissesse para ficar deitado. Ele perdeu a consciência logo depois. Apesar dos esforços imediatos de RCP e ser levado às pressas para o Hospital Daniel Freeman Marina próximo, Gathers foi declarado morto às 18h55. A causa: cardiomiopatia hipertrófica, a mesma condição cardíaca que havia tirado vidas de outros atletas. Sua morte levou a mudanças significativas na medicina esportiva. Dentro de 5 anos, as equipes começaram a carregar desfibriladores como equipamento padrão. Quando o jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, desabou em campo em 2023, a resposta médica imediata aprendida com a tragédia de Gathers salvou sua vida. Seu melhor amigo, Bo Kimble, disse que a morte de Hank revolucionou toda a indústria de medicina esportiva. Os Lions, liderados por Kimble, fariam uma corrida emocional até o Elite 8 do torneio da NCAA. Em um tributo tocante, Kimble arremessou seu primeiro lance livre de cada jogo com a mão esquerda em homenagem a seu companheiro canhoto, acertando cada um enquanto lágrimas fluíam pelas arenas. Eles estabeleceram recordes do torneio, marcando 149 pontos contra o campeão defensor Michigan, mas ficaram aquém do Final Four. A história de Hank Gathers permanece um dos momentos mais trágicos do basquete, um lembrete de que até os atletas mais fortes não são invencíveis. Seu legado vive não apenas nos livros de recordes ou nos protocolos médicos aprimorados que protegem os atletas hoje, mas nas memórias daqueles que testemunharam seu talento extraordinário e espírito contagiante. Como Kimble diria mais tarde, ele será esquecido? Absolutamente não. Era 6 de maio de 2016, no estádio Dinamo, em Bucareste, Romênia. Os torcedores o chamavam de o buraco no chão, e naquela noite ele se tornaria o local de uma das tragédias mais evitáveis do futebol. Patrick Ekeng, um meio-campista camaronês de 26 anos, havia acabado de entrar como substituto pelo Dinamo Bucareste no minuto 70 contra o Viitor Hugo. O placar estava empatado em 3-3 e Ekeng estava ansioso para causar impacto. 7 minutos depois de pisar no campo, Ekeng estava correndo perto do círculo central quando de repente desabou. Não houve contato, nenhum aviso. Ele simplesmente caiu para trás, seus joelhos cedendo sob ele. O estádio caiu em silêncio, enquanto jogadores acenavam freneticamente pedindo assistência médica. Seu companheiro Sir John Luchin chegou primeiro, ouvindo o que ele descreveu como algo como a respiração de um porco. O som de respiração hipóxica, enquanto o cérebro de Ekeng era privado de oxigênio. Antes daquele momento, Ekeng havia lutado seu caminho pelas divisões inferiores do futebol europeu, começando em Camarões em campos empoeirados de Yaoundé, onde sua mãe, uma pregadora, às vezes o aplaudia das laterais. O que aconteceu a seguir chocaria o mundo do futebol. A equipe da ambulância, posteriormente investigada por negligência, levou quase 3 minutos para chegar a Ekeng. O desfibrilador que carregavam tinha a bateria descarregada. Cada minuto que passava reduzia suas chances de sobrevivência em 7%. Quando ele chegou ao Hospital Floreasca, a apenas quarteirões do estádio, era tarde demais. Às 23h25, depois de não mostrar atividade elétrica no coração por 5 minutos completos, os médicos o declararam morto por parada cardíaca. A investigação revelou uma cascata de falhas. O serviço de ambulância privado tinha 14 de 15 veículos carregando baterias de desfibrilador descarregadas.
Ligações telefônicas interceptadas pelas autoridades pegaram funcionários discutindo como encobrir sua negligência. A médica, Helena Matei Duda, recebeu posteriormente uma sentença de prisão suspensa de 18 meses e foi ordenada a pagar 227 mil reais em indenizações. Ekeng deixou uma esposa grávida, Natalie, e outro filho. Sua morte ecoou tragicamente com a história do futebol de Camarões. Em 2003, Marc-Vivien Foé havia morrido de forma semelhante durante uma partida da Copa das Confederações. Era 26 de junho de 2003, no Stade de Gerland, em Lyon, França. A semifinal da Copa das Confederações da FIFA entre Camarões e Colômbia estava chegando ao fim. Marc-Vivien Foé, o poderoso meio-campista de 28 anos de Camarões, estava fazendo o que mais amava, dominando o centro do campo. Com apenas 72 minutos no relógio, as câmeras de televisão capturaram um momento que assombraria o futebol para sempre. Foé estava correndo inocentemente perto do círculo central. Nenhum outro jogador ao seu redor. De repente, sem aviso ou contato, ele desabou. A maneira como ele caiu enviou calafrios imediatos pelo estádio. Esta não era uma lesão normal de futebol. A equipe médica correu para o campo enquanto os companheiros de equipe observavam com crescente preocupação. Eles tentaram reanimá-lo ali mesmo no gramado antes de carregá-lo em uma maca para as instalações médicas sob o estádio. Por 45 minutos agonizantes, os médicos lutaram para reiniciar seu coração, mas Marco nunca mais se levantaria. A notícia de sua morte enviou ondas de choque pelo mundo do futebol. Seus companheiros de equipe, que estavam comemorando sua vitória no vestiário, ficaram devastados quando o capitão Rigobert Song entregou a notícia trágica. "Marco, Marco!" ele gritou, dizendo-lhes que seu amigo se foi. Até o técnico alemão da equipe, Winfried Schäfer, desabou quando viu a mãe e a esposa de Foé chorando ao lado de seu corpo. 2 autópsias revelariam mais tarde que Foé estava sofrendo de cardiomiopatia hipertrófica, uma condição onde o músculo cardíaco se torna anormalmente espesso. Especialistas médicos explicaram que pessoas com essa condição têm 3 a 5 vezes mais chances de sofrer parada cardíaca durante atividade física intensa. A parte mais cruel. Geralmente não havia sinais de alerta até que fosse tarde demais. A tragédia se aprofundou quando detalhes da vida pessoal de Foé emergiram. Ele estava construindo uma academia de esportes em sua cidade natal de Yaoundé, enviando dinheiro para casa todo mês para financiar sua construção. Deveria ser seu legado, um presente para ajudar jovens jogadores camaroneses a seguir seus passos. Em vez disso, tornou-se seu local de descanso final, com seu corpo enterrado no local do complexo inacabado. O impacto da morte de Foé foi imediato e duradouro. Os protocolos médicos da FIFA foram reformulados, com triagem cardíaca aprimorada e procedimentos de emergência à beira do campo se tornando obrigatórios. O Manchester City aposentou sua camisa número 23, enquanto Lyon nomeou uma rua em sua homenagem. O mundo do futebol se uniu em luto durante a final da Copa das Confederações entre França e Camarões, onde o astro francês Thierry Henry foi visto em lágrimas antes do pontapé inicial. Talvez de forma mais pungente, a seleção nacional de Camarões nunca mais foi a mesma. Depois de vencer a Copa Africana das Nações em 2000 e 2002, com Foé como seu general de meio-campo, eles não venceram o torneio desde sua partida. Sua morte marcou não apenas a perda de um jogador, mas o fim de uma era para o futebol camaronês. Hoje, a estátua de Foé fica do lado de fora de sua academia abandonada em Yaoundé, um lembrete silencioso de sonhos não realizados. Era 17 de setembro de 2016, quando o paraciclista iraniano Bahman Golbarnezad estava competindo na prova de estrada masculina C45 nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Um atleta experiente e veterano de guerra, Golbarnezad era conhecido por sua perseverança e paixão pelo ciclismo. Em sua mente, a corrida representava não apenas competição atlética, mas um triunfo pessoal sobre a adversidade.
Nascido em 12 de junho de 1968, na movimentada cidade de Abadan, Irã, a jornada de Golbarnezad foi um testamento de resiliência. Como jovem, ele foi lançado nas duras realidades da guerra Irã-Iraque, onde serviu seu país com valor. Foi durante este período tumultuado que ele sofreu uma lesão que mudou sua vida, perdendo sua perna esquerda por uma mina terrestre. No entanto, em vez de sucumbir ao desespero, esse revés acendeu uma determinação feroz dentro dele para se destacar no mundo dos esportes. A incursão inicial de Golbarnezad no atletismo foi através do levantamento de peso, um esporte que exige imensa força e disciplina. Ele rapidamente subiu à proeminência, acumulando uma coleção impressionante de 12 medalhas de ouro e uma de prata em competições internacionais. No entanto, o destino tinha outros planos e uma lesão no ombro o forçou a mudar para um novo desafio: o ciclismo. Em 2006, ele abraçou este novo esporte com a mesma tenacidade que havia definido sua carreira no levantamento de peso, provando que sua determinação era inquebrantável. Em 2012, Golbarnezad havia se classificado para as Paralimpíadas de Londres, marcando o início de sua jornada no palco mundial. Sua participação não foi apenas uma conquista pessoal, mas um símbolo de esperança e perseverança para muitos. Tragicamente, foi durante os Jogos do Rio 2016 que a vida de Golbarnezad chegou a um fim súbito e de partir o coração. Em 17 de setembro de 2016, enquanto competia no evento de ciclismo de estrada C45, ele sofreu um acidente fatal. O acidente ocorreu em um trecho montanhoso do percurso, um testamento da natureza desafiadora do evento e dos riscos inerentes ao ciclismo competitivo. Sua morte foi um lembrete sombrio dos riscos inerentes que os atletas enfrentam na busca de seus sonhos. A comunidade paralímpica, junto com o mundo, lamentou a perda de um verdadeiro esportista cujo legado de coragem e perseverança continua a inspirar incontáveis outros. Na esteira de sua partida, tributos vieram de todo o mundo, honrando suas contribuições ao esporte e seu espírito indomável. A história de Golbarnezad não é apenas de triunfo e tragédia pessoal, mas também um reflexo dos desafios mais amplos enfrentados por atletas com deficiências. Sua jornada de um país devastado pela guerra ao palco global das Paralimpíadas destaca o poder transformador do esporte. Ao lembrarmos de Bahman Golbarnezad, honramos não apenas suas conquistas, mas também seu espírito, um espírito que incorpora a própria essência do movimento paralímpico. Sua vida e legado nos lembram da resiliência do espírito humano e do impacto duradouro daqueles que ousam sonhar além de suas circunstâncias. Nos anos desde sua partida, esforços foram feitos para melhorar os padrões de segurança no paraciclismo e outros esportes, garantindo que os atletas sejam mais bem protegidos enquanto lutam pela grandeza. A história de Golbarnezad serve como um poderoso lembrete da necessidade de vigilância e inovação na segurança esportiva, um legado que continua a influenciar o mundo do atletismo hoje. Ao homenagearmos Bahman Golbarnezad, somos lembrados do profundo impacto que um indivíduo pode ter no mundo. Sua jornada dos campos de batalha do Irã ao palco global das Paralimpíadas é um testamento do poder do espírito humano de superar a adversidade e alcançar a grandeza. Seu legado vive nos corações daqueles que ele inspirou, um farol de esperança e resiliência para todos que ousam sonhar. E assim chegamos ao fim desta jornada. Uma jornada que nos levou através de estádios silenciados pela tragédia, pistas manchadas com sonhos interrompidos, campos onde a glória e a morte se encontraram de forma devastadora. Cada história que você ouviu não é apenas sobre um atleta que partiu. É sobre filhos, pais, esposos, amigos, pessoas que acordaram naquela manhã sem saber que seria a última. Mas há algo importante nisso tudo. Essas tragédias não foram em vão. Chuck Hughes levou a desfibriladores nos estádios. Zac Upshaw
mudou protocolos de emergência. A morte de Foé revolucionou os exames cardíacos no futebol. Cada vida perdida salvou incontáveis outras através das mudanças que inspirou. Quando você assistir ao próximo jogo, lembre-se, por trás de cada protocolo de segurança, cada desfibrilador à beira do campo, cada exame médico rigoroso, existe uma história. Existe um nome. Existe uma família que transformou sua dor em propósito. Eles não morreram apenas competindo. Eles morreram mudando o esporte para sempre. E nisso, encontramos não apenas tragédia, mas também um legado eterno de esperança.